Vamos começar hoje a falar sobre as influências que o calendário, os problemas do calendário e da navegação exerceram sobre o desenvolvimento da física, praticamente no início da Idade Moderna. Para entender a forma como os problemas levantados pela reforma do calendário juliano e pelo desenvolvimento também da navegação interferiram na história da física, é necessário antes que se trace um panorama geral da época desses acontecimentos. As transformações sofridas pela ciência no início da Idade Moderna, elas podem ser associadas a uma grande variedade de fatores. Dentre esses, pode-se destacar as modificações do comércio mediterrâneo que aceleraram as grandes viagens oceânicas. Também a redescoberta de várias obras clássicas dos antigos gregos e o movimento do humanismo que está relacionado com essas modificações. Três grandes descobertas também exerceram profunda influência sobre os rumos dados às novas ideias em gestação: a bússola, a pólvora e a imprensa. A bússola abriu o caminho para as grandes viagens marítimas. A pólvora permitiu a construção de enormes bombardas, aqueles canhões de boca larga antigos, que derrubaram as até então inexpugnáveis muralhas dos castelos feudais, que eram a espinha dorsal desse poder da Idade Média. E a imprensa, por sua vez, reinventada por Gutenberg em 1440, porque os chineses haviam inventado ela na antiguidade, mas essa invenção havia se perdido, né? E a invenção da imprensa proporcionou a grande expansão dessas obras clássicas que abalaram as estruturas medievais amortecidas pela tradição. De certo modo, há um paralelo entre esse amortecimento e esse balançar das tradições, tanto exercida pela pólvora quanto exercida pela imprensa, né? Um abalando os castelos e outro abalando as ideias, né? Estava aberta assim a porta para uma torrente de novas ideias, cujo impacto social ia se fazer sentir numa nova atitude intelectual que se espalharia pela Europa. Não há dentro desse panorama como negar a influência exercida pelos escritos gregos sobre a nova ciência em elaboração. Há de se admitir, entretanto, que esses escritos atuaram em conjunto com outros fatores sociais igualmente importantes que impulsionaram ou limitaram em parte esse desenvolvimento. Com efeito, os humanistas dos séculos XV e XVI viam a antiguidade como um período inigualável da história humana, e isso incluía a sua ciência, a ciência dos gregos. Essa atitude de reverência à ciência grega era, em sua essência, uma reação ao feudalismo, forma de administrar a sociedade típica da Idade Média, ligada à terra, à posse da terra. Isso influenciar, mas não ditar os caminhos e as direções que os novos estudos iriam tomar. Sob a influência do ressurgimento do neoplatonismo, que é a reforma do pensamento de Platão no início da Idade Média, sob a influência desse ressurgimento do neoplatonismo, ligada ao pitagorismo, a filosofia de Pitágoras, e também a filosofia hermética, que é uma coisa que influencia do próprio Pitágoras, que é uma forma de pensar dos antigos egípcios. Muitos dos novos estudos evoluíram pressionados de perto pelo contexto revolucionário e por uma dinâmica social em ativa transformação. A tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, por exemplo, obrigou a fixação no Ocidente de uma grande quantidade de bizantinos, o que provocou um considerável aumento no afluxo de obras clássicas dos gregos. Dentre estes bizantinos, destacou-se o cardeal Bessarion, que já em 1438, no Concílio de Ferrara, havia defendido a supremacia de Platão sobre Aristóteles. Bessarion se fixou em Roma e foi um dos grandes divulgadores do neoplatonismo entre os italianos. Essas influências iam se fazer sentir também nos trabalhos de importantes astrônomos, como Perbat, Régio Montanus e Copérnico, que viveu entre 1473 a 1543. E também essa influência se sentiu em filósofos e pensadores como Nicolau de Cusa, Pico della Mirandola,
e Marcílio Ficino. O neoplatonismo, enquanto uma alternativa à visão aristotélica dominante no último período medieval, encontrou também uma grande acolhida por parte dos ricos burgueses italianos. Em Florença, por exemplo, Cosme de Médici fundou uma academia para dedicar-se exclusivamente ao estudo de Platão. O neto dele, Lorenzo de Médici, deu continuidade a essa mesma obra. É interessante se notar que nessa época a astrologia era a ocupação principal dos astrônomos e ela se constituiu por um longo tempo ainda em sua verdadeira forma de subsistência. A observação cuidadosa do céu, ou o que hoje nós chamamos de astronomia, era apenas uma parte da ocupação principal dos astrônomos. Essas atividades se confundiam de tal forma que se constitui de uma simplificação histórica a tentativa de vê-las nesta época como vai se dar a partir do século XVII como atividades já separadas. Nos séculos XV e XVI era comum encontrar-se astrólogos entre os conselheiros dos governantes de várias cidades europeias. Esse costume sobreviveu ao próprio sistema geocêntrico, ao qual estavam mais diretamente ligadas as práticas astrológicas, encontrando-se ainda até meados do século XVII. Vale, por exemplo, se assinalar que a estimada dedicação do imperador Rodolfo II a Tycho Brahe era mais provavelmente devida às suas atividades como alquimista e também como produtor de horóscopos do que as excelentes tabelas astronômicas que ele confeccionou. Kepler foi outro que viveu também basicamente da elaboração de horóscopos. Isso é uma coisa interessante porque hoje em dia a gente vê como a astrologia é de fato uma pseudociência, mas na época ela era feita em conjunto pelos mesmos indivíduos. Esse lado místico das personalidades de Tycho e de Kepler costuma ser omitido nas histórias oficiais, baseado talvez na pressuposição de que tais ocupações seriam, quando muito, atividades marginais dos mesmos, ou pequenos desvios de conduta supostamente metódicas e racionais por excelência. Estou situando como era o conhecimento na época que Tycho e Kepler viveram. Resta saber como pensavam sobre isso Tycho e Kepler. Os trabalhos de Copérnico, de Gilbert é um personagem, William Gilbert, personagem que desenvolveu primeiros estudos sobre o magnetismo, era médico da rainha Isabel. Então, os trabalhos de Copérnico, de Gilbert e de Newton, eles contêm também bons exemplos dessa influência mística nos trabalhos científicos. A separação entre astrologia e astronomia foi algo que se construiu ao longo do final do século XVI e durante todo o século XVII, na medida em que determinados problemas foram assumindo dimensões cada vez maiores e fornecendo novos meios de sustentação econômica aos astrônomos. Dentre estes problemas sociais, econômicos, que serviram de sustentação econômica para os astrônomos, dentre esses problemas, destaca justamente a necessidade da reforma do calendário juliano e a determinação da posição e do rumo a seguir em alto mar pelos navios. Esse é o problema da navegação e o problema do calendário. Por longo tempo, no entanto, nós vamos encontrar ainda uma grande influência de doutrinas místicas nos trabalhos de pesquisa de cientistas em geral, mesmo quando se tratava de dar resposta a um problema novo criado pela dinâmica social. Nesse sentido, embora os fatores econômicos possam ser vistos na base das questões colocadas, a busca de suas soluções não obedecia a rígidos ditames lógicos, empíricos ou racionais, mas ocorria dentro de uma confluência de atitudes ainda presas, em parte, a categorias pertencentes a um momento cultural anterior. O novo aparecia, sem que o homem abdicasse de sua historicidade dos costumes mais antigos. Do que eu disse até então, o que se pode inferir é a extrema dificuldade, se não talvez a própria impossibilidade, de separar com clareza os determinantes sociais nos trabalhos científicos, tal a forma complexa
como eles aparecem historicamente interligados. Isso não nos autoriza, entretanto, a cometer a simplificação de ignorar esses fatores sociais e econômicos, produzindo assim uma imagem de uma ciência pretensamente neutra e desvinculada do tecido social no qual ela foi produzida. É dentro, portanto, dessa perspectiva que nós vamos considerar as influências do tecido social, que cabem, portanto, várias interligações que eu tenciono retornar a discutir isso aí, no estudo das confluências e as influências exercidas pelo ressurgimento de antigas concepções nas especulações científicas do início da Idade Média. Pode-se, por exemplo, concentrar a atenção nas ideias cosmológicas a respeito da ordenação do universo do cardeal Nicolau de Cusa, que viveu entre 1401 e 1464, e que representa um verdadeiro corte com as estruturas do pensamento aristotélico. Embora Nicolau de Cusa não fosse ele um astrônomo, ele iniciou a destruição da antiga cosmologia aristotélica ao propor em seu de docta ignorância dota, né? Um mundo ilimitado, diferente do mundo aristotélico, que era um mundo fechado, um mundo ilimitado, onde o movimento, para ele, Nicolau de Cusa, era visto como algo relativo e não absoluto. Em sua cosmologia, Nicolau de Cusa viu a Terra como uma estrela, não como um planeta, como uma estrela em movimento, e o universo como uma esfera infinita. Pois, para a onipotência divina, ele era um religioso, cardeal, nada menor seria apropriado. Isso são coisas, considerações que é um grande astrônomo que faz o Bernard Lowell, um astrônomo inglês do século XX. Essa expansão revolucionária dos limites do universo aristotélico, ela está em perfeita sintonia com as expansões dos limites geográficos da época em que viveu o cardeal Nicolau de Cusa. Com efeito, já em 1415, se a gente for considerar essas expansões geográficas que influenciaram a visão de mundo de Nicolau de Cusa, já em 1415, os portugueses chegavam a Ceuta, que fica logo do outro lado do Mediterrâneo, em frente a Portugal. Em 1418, os portugueses atingiram a Ilha da Madeira. Em 1432 chegavam aos Açores. 1434 ao Cabo Bojador. Em 1456 cruzavam o arquipélago do Cabo Verde. Essa foi igualmente a época dos grandes astrônomos Perbar e Regiomontanos, que vão influenciar profundamente o trabalho de Copérnico, né? Que vai determinar uma revolução no pensamento científico, a chamada Revolução Copernicana, que nós vamos ver, ela vai faltar a ela uma física. A física aristotélica não dá conta dessa Revolução Copernicana. Vai precisar uma nova física, que será a física que nós conhecemos como galileana e newtoniana. Isso é um assunto que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, falando desse Perbar e Regiomontanos, esses dois astrônomos que influenciaram Copérnico, eles chegaram mesmo a colaborar com seus estudos teóricos com os ideais expansionistas do grande incentivador da navegação, que foi o Infante Dom Henrique, o português que desenvolveu aquela escola de Sagres em Portugal e que foi o indivíduo que contribuiu mais notadamente para a expansão marítima. Pode-se argumentar com certa razão que a época das grandes navegações oceânicas, das grandes descobertas de novos rumos para o Ocidente, contornando a África, e mesmo de outros continentes, só viria a ocorrer na geração seguinte, por volta já do ano 1500. A representação real de um novo mundo deveria, portanto, ser obra de quem vivesse em verdade já nessa nova época, e não daqueles que antecederam de imediato, como Perbar e Regiomontanos. E assim foi, por um dos grandes contemporâneos desse anos 1500 foi exatamente Nicolau Copérnico, né? De quem a gente vai tratar em mais detalhes. Mas retornando à época de Nicolau de Cusa, os anos 1401 a 1464, Perbar e Regiomontanos, e da época também do Infante Dom Henrique, pode-se perceber que se as fronteiras reais do mundo não haviam ainda se alargado suficientemente para comportar tão ousadas interpretações de universo infinito, esse desejo estava latente e já em pleno desenvolvimento,
Tratava-se, portanto, dos novos valores que estavam em jogo, dos novos desejos de ver o mundo de uma maneira diferente. E o que fazer para que isso se desse na prática? Os trabalhos daqueles a que eu acabei de me referir são a melhor resposta para essa pergunta. Eu não pretendo, porém, dizer com isso que as grandes navegações foram os causadores diretos e exclusivos dos trabalhos teóricos de Nicolau de Cusa, de Perbach, de Regis Montagne. Muitos outros fatores estavam em jogo e talvez nós nunca venhamos a saber exatamente qual foi o peso específico de cada um. Isso, entretanto, não nos impede de registrar aquilo que eu julgo ser algo mais do que uma simples coincidência, deixando a vocês, intérpretes, né, o juízo que quiserem fazer a respeito dessas possíveis influências. Dentro desse quadro de múltiplas influências, que cabe salientar que a concepção cosmológica de Nicolau de Cusa era sobretudo mística. Ele afirmava, por exemplo, que cada corpo do universo estava a um só tempo no centro, na superfície e do interior, declarando mesmo que o centro da esfera universal conhecia todos os pontos. Isso pode parecer absurdo, mas, por exemplo, quando você pensa no Big Bang, é uma ideia muito comum, uma teoria bastante recente e ainda em voga hoje em dia, é muito comum, uma ideia errônea, se pensar o Big Bang como sendo uma explosão. De um ponto teria saído tudo e o universo teria crescido a partir desse ponto. E essa ideia é errônea. O Big Bang, na verdade, não corresponde a uma explosão, mas a uma expansão. A uma expansão. O universo se cria, todos os pontos podem ser tidos como centro dessa expansão. Como se você imaginasse uma grade, vários quadrados, uma grade, e toda essa grade começasse a se expandir para todos os lados ao mesmo tempo. Né? Essa é a ideia, na verdade, do universo. Veja que ela não é tão do Big Bang, não é tão diferente daquilo que Nicolau de Cusa dizia. Né? Bem, como nós devemos interpretar essas afirmações de Nicolau de Cusa? Se nós fizermos isso ao pé da letra, estaremos tentando ler um texto de ontem com os nossos significados de hoje. Né? E assim poderemos chegar a uma conclusão extremamente simplista de que a totalidade das afirmações parece um amontoado de disparates. Mas quando você compara, por exemplo, como eu acabei de falar do Big Bang, você vê que não são de todo disparates. Né? Retirando-se o contexto cultural mais amplo em que uma afirmação é feita, pode-se até mesmo nos dias de hoje, observando o que dizem muitos estudantes de física, atribui desavisadamente seus equívocos e distintas leituras da realidade a possíveis distorções ou inadequações do seu pensamento lógico formal. Eu me refiro aqui a certas tentativas de pessoas que trabalham com ensino de física de acharem, pessoal que trabalha principalmente com Piaget, não é? Desenvolvimento lógico formal, de achar que formas alternativas de pensar são desvio do pensamento lógico, quando às vezes a influência cultural é muito mais decisiva. Assim, eu creio que a leitura da história da física, tanto quanto a interpretação daquilo que dizem os nossos alunos, deve ser antes precedida de um enorme esforço de compreensão dos significados próprios com que aquelas ideias estão estruturadas, por vezes em termos de uma mesma linguagem, mas com distintas acepções, com distintos significados. No caso de Nicolau de Cusa, que se pode captar das suas surpreendentes afirmações para a sua época, sobre a localização dos corpos do universo, é talvez o ponto mais importante de sua cosmologia. A rejeição de uma estrutura hierárquica do universo contida na antiga cosmologia aristotélica, o mundo sublunar, o mundo supralunar. Então é uma aversão, uma repulsa realmente a essa cosmologia aristotélica. Numa época em que a profunda estratificação social da Idade Média estava em nítida desestruturação face ao crescimento das cidades e à afirmação do poder econômico dos segmentos burgueses. As suas ideias cosmológicas de Nicolau de Cusa parecem já sintonizadas com a construção de um novo tempo. Eu estou fazendo esse paralelo para vocês perceberem como a visão de mundo de uma época, influenciada muitas vezes por fatores culturais e econômicos, como ela influencia os destinos e a visão do mundo das pessoas que produzem ciência. Muito do que eu disse até aí retrata, ao meu ver, uma projeção da forma como se desejava ver o mundo, da forma como se captavam as mudanças ocorridas nas relações sociais.
e como parecia querer se compatibilizar coisas ou interesses diametralmente opostos. A época que se deu a transição para a Idade Moderna, as especulações cosmológicas e os estudos astronômicos ganharam um novo impulso pela necessidade da reforma do calendário juliano e das navegações oceânicas. O calendário juliano havia sido estabelecido nos tempos de César, de Júlio César. Era apenas ele 11 minutos mais longo que o ano solar. Mas ao longo de 130 anos, essa diferença cresceu para um dia. E ao fim da Idade Média, essa diferença já atingia o considerável valor de 10 dias do calendário juliano. Não havia um desacordo entre o calendário oficial e o que acontece na natureza, na realidade. Isso causava grandes problemas para as atividades agrícolas e para o estabelecimento da data da Páscoa. A Páscoa, vocês sabem, ela representa na cultura cristã a ressurreição de Cristo na liturgia católica e havia sido propositalmente fixada próxima à época do plantio no hemisfério norte, ou seja, a época do reaparecimento das flores, da vida das plantas, então era o ressurgimento de Cristo. Essa sincronização entre as coisas da natureza que tinha sido produzida propositalmente. Esse sincretismo da cristandade possibilitava a fusão das ideias do reaparecimento da vida com a ressurreição de Cristo. Assim, com o aparecimento da primavera, a passagem do sol pelo ponto vernal e o início da época do plantio, o primeiro domingo após a lua cheia que se seguia ao 21 de março, que é o equinócio da primavera, era escolhido como dia de descanso e comemoração da Páscoa. Uma vez que o ano acabava mais tarde do que devia, porque o calendário juliano continha esse erro, a passagem do sol pelo ponto vernal ia se processando mais cedo, a cada ano, bem antes do dia marcado de 21 de março. Com isso, a Páscoa ia sendo jogada mais para perto do verão. A liturgia da igreja também sofria bastante com essa imprecisão, pois as suas festas religiosas, que são festas móveis, de acordo com a fixação da Páscoa, elas estavam sendo realizadas com um atraso considerável, entrando em flagrante desacordo com as atividades da agricultura. Isso era um símbolo de poder para a igreja, né? O ressurgimento de Cristo era comemorado, digamos, entre aspas, com o ressurgimento das flores, etc. Isso não estava acontecendo mais, porque o calendário não correspondia. Isso era extremamente preocupante para uma instituição como a igreja, que tinha na coincidência das datas das suas festas e das atividades da agricultura um cultivado símbolo de poder, tanto mais quanto esse poder feudal estava assentado na posse da terra. Não havia como solucionar esse problema do calendário alterando a liturgia da igreja, a forma do cômputo geral da data da Páscoa, pois afinal esta havia sido estabelecida no Concílio de Nicéia, em 325, no ano 325. E a igreja era extremamente zelosa das suas supostas verdades e de suas tradições da interpretação das chamadas Sagradas Escrituras. Era necessário, portanto, para a igreja, em vez de alterar as suas decisões litúrgicas, alterar o calendário, arranjar um calendário mais preciso. Então, esse problema pode parecer irreal para os dias de hoje, mas ele se revestiu de enorme importância na época em que foi tratado. Está esse problema na base, como eu vou procurar demonstrar, dos trabalhos de Copérnico, da busca do trabalho de Copérnico, a astronomia que ele produz. Da sua compreensão depende a interpretação de boa parte dos motivos de pesquisa dos astrônomos dessa época. Nas palavras do próprio Copérnico, eu vou citar as palavras do Copérnico, que estão escritas na introdução do Revolucionismo, que é o seu grande livro. Diz Copérnico, aspas, é que, em primeiro lugar, eles se encontram de tal maneira inseguros, está se referindo aos astrônomos da época, quanto ao movimento do Sol e da Lua, que nem a duração regular do ano corrente são capazes de explicar e de formular. Então ele se dispõe a encontrar uma nova astronomia que consiga dar conta desse problema. E de fato o calendário, o novo calendário que veio surgir, o calendário gregoriano, vai ser construído em cima da nova astronomia, que vai ser a astronomia copernicana, que vai trazer, entretanto, problemas, porque a física antiga, ela não cabe não bate certo, não tem sintonia com a astronomia
copernicana. Essa nova física que vai ser necessária, como nós vamos ver, vai ser a física galileana e newtoniana. Então a tarefa de reforma do calendário, ela pressupunha a elaboração prévia de rigorosas tabelas do movimento planetário. Essa era a condição inicial. Já em 1252, dois astrônomos árabes, Haran e Ben Said, propuseram, por determinação do rei Afonso de Castela, estava naquela região onde está Madrid, né? Os árabes dominavam aquela região na época, né? Então esses dois astrônomos, Haran e Ben Said, já em 1252, eles haviam produzido novas tabelas astronômicas para o rei Afonso de Castela, e que em sua homenagem foram chamadas de tábuas ou tabelas afoncinas, em relação a Afonso. E elas vieram a ser corrigidas depois, melhoradas por Tycho Brahe. Isso vai ser uma coisa importantíssima para o desenvolvimento da astronomia de Copérnico. Em 1414, o bispo Petro Halicon apresentou no Concílio de Constança um projeto de reforma do calendário, cujos detalhes, entretanto, se desconhecem, mas que apontava claramente a defasagem de 10 dias entre o calendário juliano e o ano solar. Por outro lado, além desse problema do calendário, iam crescendo em importância outros problemas. Os problemas trazidos pelas necessidades da navegação oceânica. Que problemas eram esses da navegação oceânica? Bem, os problemas fundamentais da navegação eram, em primeiro lugar, a determinação da posição do navio num certo instante e, em segundo, da determinação da rota ou do rumo a seguir pelo navio em movimento, de modo a cumprir o plano de viagem previamente estabelecido.